Bom dia, gente! Estamos aqui para mais uma aulinha de literatura, né? Estamos na sala de aula, que é muito triste sem vocês, né? A gente tá assim com bastante saudades, mas a gente tá procurando fazer o melhor para vocês. Então, assim, gente, nessa aula eu quero que vocês anotem no caderno de vocês todo esse esqueminha que a gente vai ver sobre as cantigas e depois vocês postem lá no grupo para poder validar a atividade de vocês, ok? Na segunda aula de hoje, nós vamos ter depois uma chamada pelo Google Meet, certo? Então, gente, nós vamos iniciar com o trovadorismo. Vocês podem acompanhar lá na página da 37 até a 40, que é o que a gente vai ver hoje. Então, pessoal, esse termo aqui, música e poesia, trovador e poeta. Então, quando nós estudamos na aula passada, que introduzimos o trovadorismo, a gente viu essa parte aqui, o trovador e o poeta. Então, o que eles têm de importante? E a música e a poesia, o que eles têm em comum? Né? O trovador era a pessoa que compunha as músicas e tocava a música e cantava a música, né? Então, era uma organização, um comprometimento por parte dele. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Né? Ó, como eu coloquei aqui na primeira fase, né? A poesia, a música que levava a dança, que era comprometimento. Com o passar do tempo, nos fins do século XV, cada partezinha foi ganhando sua autonomia. A cantiga, ela passou a ser considerada poesia e o trovador, poeta. Então, gente, é importante que vocês pensem nisso, porque hoje, claro, as poesias que nós temos, elas são escritas. Antes elas não eram escritas, elas eram apenas cantadas, então a linguagem, a forma de colocação das palavras, elas eram diferentes, certo? Então aqui a gente vai iniciar, né, as cantigas trovadorescas, que é desse século ali que a gente colocou e viu que do século XV. Gente, nós tínhamos duas divisões para as cantigas, as líricas e as satíricas. As líricas eram as cantigas de amor e as satíricas, ou melhor, amor e amigo, e as satíricas de escárnio, que eu já vou explicar o que é, e maldizer. Então, pessoal, essas cantigas de amor, elas têm uma característica bem importante, que é o quê? O eu lírico. Então, o eu lírico, que é o personagem da poesia, aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores, ele é masculino. Vejam que interessante, gente. Por que será? Assim, uma coisa legal da parte das cantigas é que todas foram escritas por homens, mas a cantiga de amor no eu lírico é o masculino e na cantiga de amigo é feminino, mesmo sendo escrita por um homem. Vejam que interessante. O amor, ele era considerado cortês, ou seja, o homem, ele tinha devoção pela mulher amada, né? Então, por isso, esse amor cortês. A dama, ela era chamada de minha senhor. Isso por quê? Porque lá nós tínhamos o galego português na escrita. Então, vocês vão perceber lá na apostila que a escrita das cantigas, elas têm uma forma diferente, elas não são o português que nós temos hoje. Por quê? Porque é um português arcaico, um português antigo. Depois, a gente vai ver os exemplos, eu vou traduzir para vocês, porque provavelmente vocês têm um pouco de dúvida na leitura, né? A dama, ela era considerada inalcançável. Por que inalcançável? Porque ou ela era rica ou ela era casada. Vejam só, gente, né? Que interessante. Então, o trovador, ele tinha que ter um cuidado muito grande para ele não expor essa dama, certo? Por quê? Porque ela tinha uma outra classe que não era a do trovador e ele precisava respeitar isso. Por quê? Como ela era inalcançável, era um amor platônico. Ele nunca ia conseguir ter esse amor, né? Então, isso é interessante. O ambiente que era utilizado nessas cantigas de amor era o ambiente palaciano. O que é esse ambiente palaciano? É o ambiente do palácio, é um ambiente mais formal e as escritas, elas tinham mais complexidade. Quer dizer,
a forma, a colocação das palavras e a forma como o vocabulário era utilizado pelo trovador era um pouquinho diferente. Vocês vão ver no exemplo da cantiga da Ribeirinha, que está lá na página 37. Gente, outra coisa importante nas cantigas de amor é essa vassalagem amorosa. O que é essa vassalagem amorosa? É uma devoção total à mulher amada. Então essa mulher ela era vista como um ser inalcançável, inatingível. E isso fazia com que o eu lírico ele transformasse a cantiga e mostrasse quem ele verdadeiramente amava, mesmo sem poder ter essa mulher nos seus braços. E a gente vai ver o exemplo da cantiga da Ribeirinha lá na página 37. Então, gente, esse aqui é o exemplo da cantiga de amor, que é a cantiga da Ribeirinha. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar assim, porque morro por vós e ai, minha senhora. Esse termo aqui, minha senhora, na língua portuguesa, no galego português, que foi a original, a escrita original da cantiga, essa palavra, ela se traduz por minha senhor. Então, lembram que eu falei para vocês que quando nós trabalhamos com a cantiga de amor, ela tem o eu lírico masculino, né? Então, ele chama ela de minha senhora, né? De pele alva e faces rosadas. Quereis que vos descreva quanto eu vos vi sem manto. Ó, essa palavrinha aqui, manto, ela remete ao ambiente palaciano, que é uma das características que nós temos para a cantiga de amor. Maldito o dia que me levantei e não vos vi feia. E, minha senhora, desde aquele dia, ai, venho sofrendo de um grande mal, e vós, filha de Dom Paio Muniz, julgais forçoso, que eu vos cubra com a guarvaia, ó, mais uma palavrinha que indica que é um ambiente palaciano. Guarvaia é um manto, né, da cor vermelha que eles utilizavam naquela época. Eu, minha senhora, ó, novamente minha senhora, de vós nunca recebi a coisa mais insignificante. Então, quando nós falamos os dois últimos versos dessa estrofe, quer dizer o quê? Esse amor não é correspondido, né? Não é correspondido. Isso é uma coisa bem importante nas cantigas de amor, certo? Então, lembrando, né? O eu lírico é sempre masculino. Aqui tem uma devoção bastante grande para a mulher amada. Por quê? Porque eles praticam a vassalagem amorosa, né? Como eu já falei para vocês. E esse é o exemplo que nós temos da cantiga de amor. Essa cantiga são as cantigas de amigo que também estão dentro das líricas, né? Dentro das líricas nós temos mais os temas, mais a organização das estrofes e da forma como os versos são escritos. Já as satíricas, que nós vamos ver daqui a pouquinho, elas têm aquela crítica social mais apurada, né? Aqui não, aqui é diferente. Gente, então aquilo que eu falei antes para vocês, ó, o eu lírico dentro de uma cantiga de amigo, ele é feminino, certo? É o eu lírico feminino. Então, o que vai acontecer? É escrita por um homem, mas o personagem é uma mulher. Por que será que não é a mulher que escreve? Porque naquela época a mulher não tinha acesso à escrita, nem à educação, nem a nada, né? Alfabetização. Então, por isso que ela foi colocada nas cantigas para que as pessoas pudessem perceber também a posição da mulher naquela época. Gente, é um pouquinho diferente das de amor, por quê? Porque o ambiente é diferente. Aqui nós temos quem? Uma jovem do povo. E essa jovem do povo, ela fala de quem? Ela fala do seu amado dentro da cantiga, que ele é chamado de amigo. Então, a gente vai perceber bem fácil a forma como elas são escritas, qual é de amor, qual é de amigo. Por quê? Porque é bem explícita essa parte. Esse amado, ele foi para a guerra. E esse medo que ela tem, que ele não volte,
faz com que ela mostre, o eu lírico mostre essa saudade que ela sente desse amado que foi para a guerra. Gente, quem que são os interlocutores desse tipo de cantiga? É a natureza, os elementos da natureza. Ela conversa com o mar, ela conversa com as árvores, ela conversa com as flores, para poder perguntar onde está o seu amado. A linguagem que é utilizada nas cantigas de amigo, vocês vão perceber, ela é bem mais simples do que as de amor. Por quê? Porque existe uma repetição bastante evidenciada dentro da obra das cantigas de amigo. E outra coisa importante é o paralelismo. O que vem a ser o paralelismo? É uma repetição, né? Então são versos que se repetem, mas existe uma troca de palavras no final. Então, por exemplo, eu tenho o primeiro verso e o terceiro verso, eles se repetem, mas troca a última palavra. Isso é um paralelismo. Depois a gente vai ver lá no exemplo. Esse exemplo que eu trouxe para vocês da cantiga de amigo, o nome da cantiga é Ai Eu Coitada. Então, gente, esse A aqui indica que nós temos o eu lírico feminino, certo? Eu lírico feminino. Então, ai, coitada de mim, como vivo em grande preocupação por meu amado, por meu amado, certo? De quem me afastei, muito demora o meu amado na guarda. Ai, coitada de mim, como vivo em grande desejo, por meu amado que demora e não vejo. Muito demora o meu amado na guarda. Então, gente, essa guarda que ele fala aqui, e aqui, ele significa o quê? A guerra, né? Então, como nós vimos na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, mas quem escreve sempre vai ser o homem, né? Como a gente já viu, porque naquela época a mulher não tinha o acesso à escrita, nem à educação, nem a nada. Então, na cantiga de amigo, né, ela vai fazer o quê? Ela vai falar sobre o amado que vai para a guerra e que a pessoa tem um medo de ficar sozinha, de perder essa pessoa que ama. Então, aqui nós temos também o paralelismo que eu falei para vocês. Então, ai, coitada de mim, ai, coitada de mim. Versos que se repetem. Como vivo em grande, como vivo em grande. Então, aqui houve uma troca da preocupação por desejo, né? Então, o que vai acontecer, pessoal, no paralelismo? No paralelismo, os versos se repetem, mas troca-se a última palavra para dar essa ideia de rima e tudo mais, certo? Outra coisa importante que a gente tem que lembrar que nessa cantiga, sempre não esqueçam disso, pessoal, que o eu lírico vai ser sempre feminino. Nas cantigas de escárnio, o que vem a ser essa palavra escárnio? Escárnio vem de nojo, vem assim uma palavra meio rude, né? Então, nós temos o quê? Nós temos uma sátira. Essa sátira, gente, ela é o quê? É uma forma que eles utilizavam para fazer uma crítica, né? Uma crítica social aos acontecimentos e tudo mais. E nós tínhamos nesse tipo de cantiga a chamada ambiguidade, que é o duplo sentido que tem nas frases e nas palavras. Nessa cantiga não há citação de nomes, por quê? Porque eles também não querem expor a pessoa dessa maneira. É mais de um modo, vamos dizer assim, coletivo, é uma crítica mais coletiva. O terceiro exemplo é a cantiga de escárnio. Gente, lembrando, né, escárnio, a palavra escárnio significa nojo, né? Então, eu trouxe esse exemplo para vocês perceberem. Ela é uma crítica, né? Então, não podemos esquecer que nas cantigas de escárnio há uma crítica, e essa crítica é uma crítica social. As de escárnio, elas são diferentes das de maldizer. Por quê? Porque não se sabe quem é a pessoa que está sendo criticada. Nós não sabemos quem é, nós sabemos apenas que é um cavaleiro. Mas quem é esse cavaleiro? Então, de um certo cavaleiro sei eu por caridade, que nos ajudaria a matar tal saudade. Deixai-me que vos diga em nome da verdade, não é rei, nem é conde, mas outra potestade. Essa palavrinha aqui, potestade, quer dizer alguém que manda.
tá? Alguém que manda. Que não direi, que não direi. Então, gente, o que acontece aqui? Ele quer dizer o quê? Que essa pessoa, esse cavaleiro, ele não é rei, ele não é conde, ele não é outra pessoa que manda. Ele é apenas um cavaleiro, mas ele quer fazer o quê? Ele quer se passar por pessoa que manda. Então, é uma crítica a essa pessoa aqui. Nas cantigas de maldizer, né? Então, assim, enquanto aqui nós tínhamos de escárnio um modo mais coletivo, aqui nós temos um modo mais individual. É uma crítica chamada de crítica direta. Além dela ser direta, é também agressiva. Por quê? Porque ela acaba machucando a pessoa que está recebendo a crítica. E essa pessoa, ela é facilmente reconhecida. Tá? Depois a gente vai ver no exemplo. O vocabulário utilizado é um vocabulário grosseiro. Então, gente, o que difere a de escárnio do maldizer? A de escárnio é mais coletiva, aqui é mais individual, aqui não é tão forte a crítica quanto nós temos na de maldizer. O quarto exemplo, a cantiga de maldizer, ela é uma crítica, mas ela é uma crítica, como eu falei para vocês, direta, né? Então, é uma crítica direta. A dona feia, todas as pessoas que vivem naquele lugar vão saber quem é, porque é como se fosse o apelido dele, da pessoa. Enquanto na cantiga de escárnio não sabemos quem é a pessoa, aqui a gente consegue identificar. Essa cantiga de maldizer, ela é muito parecida com o que nós temos hoje nos programas de humor, que eles colocam lá uma pessoa e todo mundo sabe o que é pelas características. Então, aqui nós também conseguimos identificar, por quê? Porque ele coloca como características, ó, dona feia, velha e gorda. Fostes vos queixar, porque eu nunca vos louvei em minhas trovas, mas agora quero fazer uma canção em que vos louvarei completamente. E vede como quero vos louvar. Dona feia, velha e louca. Então, todos identificam quem é essa pessoa. Além disso, é uma crítica bastante agressiva e grosseira em relação à pessoa, ok? Então, gente, a última partezinha lá na página 40 que vocês têm é a poesia e amor cortês. Isso aqui é mais relacionado à parte das cantigas de amor. Por quê? Porque ela traz as regras de convenção, né? Todas as regras que o relacionamento amoroso tem, que são convenções sociais, proteção, cuidado com a pessoa amada. Então, isso é trabalhado nessa parte, que a gente vê lá nas cantigas de amor. O homem, ele é sempre dedicado à mulher. Essa dedicação é uma dedicação bem exacerbada, assim, bem exagerada. Por quê? Porque eles praticam também essa vassalagem amorosa, né? Essa vassalagem que é essa devoção total à pessoa que ama. E isso é uma proteção para a mulher. Por quê? Porque o nome da mulher não aparece, ninguém sabe quem é essa mulher, né? Então, aquilo que eu falei lá na cantiga de amor para vocês. Ele protege contra a maledicência. Por quê? Porque as pessoas, elas poderiam, de repente, interpretar mal essa devoção do ser amado. Então, por isso que eles acabam utilizando essa forma de colocação, tá, gente? Então, coloquem lá, façam essa retomada aí e coloquem, façam o esqueminha no caderno de vocês, para que a gente possa depois validar a atividade de vocês, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.